Flamengo se classifica para as oitavas após passar sufoco em casa contra o pior time da Libertadores da América. Torcida critica a atuação e exalta os heróis da classificação, Rossi e Léo Pereira. Reformulação geral. Felipe Luiz quer reduzir elenco e fala sobre saídas e chegadas. Arrascaeta suspenso do primeiro jogo das oitavas. Possíveis adversários e muito mais. A partir de agora, no seu canal Rafa Melo, cola. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajudem muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. E parabéns, meu amigo, minha amiga, que conseguiu ontem assistir esse jogo sem sofrer, sem passar mal. Sem sofrer não dá, né? Mas ontem, eu vou te contar, eu dormi mal, gente. Eu dormi 2 horas só. Não é que dorme, né? Com a adrenalina, aquele sofrimento, né? Tudo que aconteceu aí nessa classificação do Flamengo, um desespero desnecessário, uma atuação ruim. Foi assim, um gol espírita, o Rossi salvando no final, no último lance, uma defesaça dentro da área. Eu vou contar uma coisa para você. Entre aplausos e vaias no Maraca, o Flamengo está classificado para as oitavas da Libertadores, como o segundo colocado. Os 65 minutos até o gol do Léo Pereira foram tão agonizantes, né, quanto a campanha do time na fase de grupos. Foi uma campanha pífia, uma das piores campanhas do Flamengo, porque até os 65 minutos o Flamengo estava sendo eliminado. Estavam passando LDU e Central Córdoba. E aquele gol salvador do Léo Pereira, na falta cobrada pelo Luiz Araújo, e a defesa no último lance do Rossi. Olha, vou contar uma coisa. Foi um grito de alívio, uma comemoração para gente espantar aí qualquer coisa negativa, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Foi difícil. Ontem foi difícil. O Deportivo Táchira veio sem nenhuma missão na Libertadores, já estava eliminado. O Flamengo conseguiu dificultar um jogo contra o pior time da competição. Só o Deportivo Táchira não pontuou. Todos os outros últimos colocados dos grupos pontuaram. O Deportivo Táchira é disparado o pior time da Libertadores 2025. E o Flamengo conseguiu fazer 2 gols nesse time lá da Venezuela. Um lá, ao vencer por 1-0, gol do Juninho, e 1-0 aqui ontem, gol do Léo Pereira. Torcedor, é difícil, mas é a dura realidade do Flamengo. E a confiança precisa aumentar, né? E a atuação precisa evoluir. O Felipe Luiz precisa ser cobrado, né? Porque o que aconteceu ontem no Maracanã não foi normal. E claro, Rossi e Léo Pereira, heróis do jogo, né? Um com um gol da classificação, o outro com uma defesa milagrosa no final. É claro que outros jogadores foram bem, casos de Luiz Araújo, Varela, mas outros foram mal. Arrascaeta, péssimo. O Gerson, péssimo, se arrastando em campo. E o Felipe Luiz, ele precisa ser mais cobrado e criticado e dizer o que está acontecendo, né? O Flamengo agora só tem pedreira na Libertadores. Deve enfrentar aí um adversário casca grossa nesse sorteio que vai acontecer na próxima segunda-feira. Os classificados em primeiro: Estudiantes, da Argentina, River Plate, LDU, saiu do grupo do Mengão, São Paulo, Inter e Palmeiras. E os outros jogos que teremos a definição hoje: Racing enfrenta o Fortaleza, quem vencer se classifica em primeiro, e temos também o outro jogo aí entre Peñarol e Vélez Sarsfield.
Meus amigos, não tem adversário fácil porque o Flamengo conseguiu complicar num grupo fraquinho, um grupo facinho, né? Esse grupo C aí, antes do sorteio, todo mundo estava falando que o Flamengo ia classificar na liderança. O time iniciará aí a fase mata-mata de oitavas de final sem o seu principal jogador no primeiro jogo. Georgian de Arrascaeta foi advertido com o cartão amarelo após simular 2 pênaltis. E aí o árbitro, na segunda simulação, foi lá e puxou o amarelo. O Arrasca estava pendurado com 2 cartões. Se não tivesse tomado, ia zerar para essa fase. Mas como tomou, vai desfalcar o Flamengo. Primeiro jogo do Flamengo no Maracanã. O Flamengo vai sempre decidir fora de casa. Então o Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo. É um desfalque de peso. Ontem o Arrascaeta não estava bem, mas é aí o jogador mais decisivo desse elenco, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, participa muito dos gols com assistências e jogadas, mas o Arrascaeta estará fora, né, desse primeiro jogo decisivo, mata-mata das oitavas. Bom, vamos ver aqui as pérolas do técnico Filipe Luís na coletiva de ontem. O treinador enxergou a dificuldade de criação da equipe como natural diante da estratégia do Táchira, que atuou com uma linha de 5 defensores. O comandante deu o exemplo da derrota do City na Copa da Inglaterra há 2 semanas para provar o seu ponto de vista. Filipe disse: é uma forma de defender que causa dificuldade a todos os times do mundo. Não existe um time que não tenha dificuldade de jogar contra uma linha de 5, 6, 7, às vezes 10 na área. O City, que é um dos melhores do mundo, não conseguiu entrar contra o Crystal Palace. É um time que veio para se defender, mas também sabe jogar. Temos que criar os mecanismos, as soluções para dar aos jogadores as chances para conseguir jogar. No final, o objetivo era ganhar e conseguimos. Vou dizer uma coisa, estão normalizando a atuação ruim. Estão normalizando aquela vitória no sacrifício, aquela vitória com gol nos acréscimos, com gol no final, com um golzinho salvador. O Flamengo não é isso, né, gente? O Flamengo tem um elenco grandioso. Isso é muito pouco para o Flamengo contra um adversário fraquíssimo, o pior time da Libertadores da América. Não podemos normalizar isso. Citar exemplos como City, entre outros, isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer rigorosamente nada. O Flamengo tem que achar caminhos, soluções, repertório para furar uma defesa que não quer nada com nada. O Táchira não queria nada ontem, estava passeando no Rio de Janeiro e o Flamengo com uma dificuldade absurda. Aliás, eu tenho acompanhado alguns jogos, o Flamengo tem uma dificuldade absurda de fazer gol, que é o beabá do futebol. Bom, apesar do sofrimento, o Filipe classificou a vitória com tons de heroísmo por todo o contexto da dificuldade e de cansaço acumulado dos jogadores. Filipe disse: para mim, o sentimento é de vitória, de orgulho, heróico. Os 10 jogadores do Táchira dentro da área defendendo, sabendo sofrer, e o goleiro saindo mais uma vez como um herói. Sempre comemoro todas as vitórias da minha carreira. Não é fácil ganhar e eu dou muito valor a ganhar e passar de fase. Não podemos esquecer que esses jogadores jogaram domingo no sintético às 4 horas contra o Palmeiras, líder do Brasileiro. E hoje, 3 dias depois, estavam em campo, alguns no sacrifício. Então, é uma vitória que temos que comemorar sim. O Filipe Luís classificar a classificação de ontem como heróica é muito para mim. Não foi heróico, Filipe. Primeiro que fazer uma fase de grupos dessa não foi nem um pouco sadio para a saúde do torcedor. Não foi bom. Pelo contrário, foi uma das piores campanhas da fase de grupos e o Flamengo estava sendo eliminado até os 65 minutos. E não é heróico, né? Foi realmente uma vergonha. Uma vitória vergonhosa, podemos dizer assim, se é que a gente pode utilizar esse tipo de argumento para destacar o sofrimento que foi ontem, né? O desespero que foi até os minutos finais. O Táchira nos acréscimos só atacou, o Flamengo só se defendeu, mas o Flamengo se defendeu em bando, tudo espaçado, todo mundo alucinado dentro do campo.
dando chutão para frente, capando a bola, errando a bola. Foi realmente um teste para cardíaco, os minutos finais do jogo de ontem. E o Felipe classificar como heróico, me parece aqui um certo desespero, né? O Felipe não conseguiu fazer bem a leitura desse jogo ontem. Bom, sobre o tamanho do elenco, um ponto principal aqui para a gente destacar da coletiva do treinador ontem. Ele foi perguntado sobre o tamanho do elenco e disse: acredito que sim, é suficiente. Para mim, o ideal é o elenco com 25 jogadores. Com certeza, nessa janela de transferências, chegarão peças para reforçar, sairão outras, que é absolutamente normal. O que nós temos que fazer é continuar aumentando a qualidade do elenco. O número de jogadores será reduzido. Então, 25 atletas. Hoje, o Felipe Luiz ele trabalha em média com 27 atletas, mais alguns da base, que vão e voltam, né? O Joshua, por exemplo, ontem não foi relacionado, mas o Alacian está sempre sendo relacionado, assim como o João Vitor, zagueiro, o João Alves, volante, o Lohan, que foi relacionado novamente ontem. Então são alguns jogadores da base, mais os 27 jogadores que o Felipe trabalha no dia a dia. Quando ele diz que o ideal é ter um elenco com 25 jogadores, é um dos pontos que, sinceramente, eu não entendo no discurso do Felipe e não entendo também no discurso do Boto. Porque o Boto, diretor de futebol, ele chegou aqui com esse discurso. O elenco de um time de futebol tem que ter no máximo 25 jogadores. Só que aqui, gente, a realidade é outra. Como é que você trabalha só com 25 jogadores, com um calendário absurdo que é o nosso calendário? Com um time que, vez ou outra, tem vários lesionados no departamento médico. Um time que tem sempre jogadores convocados. E aí eu pergunto, 25 jogadores ali no limite é o essencial para a temporada que a gente vive aqui, com 3, 4, 5 competições e nesse ano uma nova, que é a Copa do Mundo de Clubes? Pergunto ao torcedor, você acha que o Felipe Luiz está certo? O Felipe Luiz e o Boto estão certos em reduzir o elenco para 25 atletas? Fica aqui a pergunta. E ele dizendo isso, certamente teremos muitas saídas nessa janela agora do meio do ano. O elenco tá cheio. Como disse aí o Felipe, 25 jogadores é o essencial. Hoje o Felipe trabalha com 27 jogadores mais os da base. Então deixa aí nos comentários quem que deve sair do Flamengo sobre as chegadas. Tá animado aí nessa questão dos reforços? A sua opinião é muito importante pra gente. E você concorda com o Felipe? O elenco tem que ser 25 jogadores, mesmo com esse calendário insano, lesões, convocações, suspensões, viagens. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, o Felipe foi perguntado ontem por que o time não finaliza. E aí ele disse, porque primeiro não é característica dos atletas. Luiz Araújo e Pedro têm essa característica, o resto é mais associativo, tem menos força no chute. Não se sente confortável ou não teve chances para chutar. É a escolha dos jogadores. Nós treinamos chutes de fora, na área, treinamos tudo. Os jogadores dentro de campo é que tomam as decisões. Aqui, o Felipe colocou aí a responsabilidade para os atletas, que não têm aí essa característica de chutar de fora da área. Sobre essa pergunta que o time poderia ser mais ofensivo, aí o Felipe Luiz se irritou com o repórter e disse: o time tinha Léo Ortiz, Léo Pereira, Alan, que ficavam atrás, Wesley, Alexandro, Gerson, que passavam para o ataque, Michael, Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo, atacando com 7, mais ofensivo do que 7 jogadores? Aí é muito difícil. Muitas vezes tínhamos 6 e o lateral vinha por dentro. Muitas vezes, com o adversário que se fecha com 10 na área, tentamos entrar com outras formas, com chute de fora, cruzamento, bola parada. É o jeito de entrar em uma defesa tão bloqueada. Colocar mais jogadores para o ataque? Ironizou o Felipe na pergunta do jornalista. E aqui o Felipe Luiz encerra falando sobre a força mental do time e diz:
Não podemos esquecer que esse grupo foi campeão da Copa do Brasil com uma força mental muito grande, vencendo com 1 a menos na casa do Corinthians. Ganhamos na casa do Atlético Mineiro, que era finalista da Libertadores. Esse grupo tem uma força mental grande, ganhou a Supercopa do Brasil esse ano e o Carioca. Existem jogos que podem gerar ansiedade, principalmente pela forma com que o adversário se coloca dentro de campo, pelo ambiente gerando antes das partidas e pelo que é o jogo. Quando a pressão é muito grande, claro que a ansiedade joga junto. Pode ter certeza de que o Palmeiras passa por ansiedade, o Corinthians, o Atlético Mineiro, os outros times passam por ansiedade, por altos e baixos durante o ano. No final, vence o melhor. Por isso, valoriza a vitória. Seu esforço que fizeram domingo no campo do líder do brasileiro. E hoje estavam aqui dando a vida outra vez para vencer. Comemora a vitória. Filipe Luís deu respostas bem diretas na coletiva, eu achei, evitando muitas explicações, valorizando, obviamente, a vitória, a classificação, o esforço dos jogadores e, no final das contas, o treinador lhe demonstrou mais conforto do que incômodo com a classificação às oitavas da Libertadores da América. Flamengo, precisamos evoluir, hein? O mais rápido possível. E que a gente não deixe esse Super Mundial de Clubes tirar o foco principal da temporada, que deve ser o Brasileiro e a Libertadores. A Libertadores e o Brasileiro. E não tem ordem. As duas competições precisam ser prioridade. Brasileiro e Libertadores, Libertadores e Brasileiro. Nada diferente disso vai convencer o torcedor. Essa questão aí de, vamos para o Mundial para ser campeão, para mim é utopia. Com 32 equipes, grandes equipes do mundo, amigo, para mim é loucura. Agora, você falar que vai para competir e vai tentar fazer o melhor, tudo bem. Beleza, pode até encarar essa competição como preparação para a sequência da temporada. Porque para mim, mais importante do que você chegar à final do Super Mundial e não vencer, é você conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Pelo menos é a minha lógica aqui, é a minha opinião. E você? Deixa aqui nos comentários. Eu volto, ainda hoje, com muitas novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Você chegou até o final do vídeo, é porque você gosta muito do Rafla. Então, se você está aqui no final do vídeo, está quase acabando, é porque nesse momento eu estou ao vivo na S1 Live. A live começou 11 da manhã, então corre para lá. A gente está falando do Flamengo, essa classificação, coletiva do Felipe, zona mista, entrevista dos jogadores e muito mais. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!